satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice ao trimestre. Os irmãos já estão acostumados que quando nós analisamos o estudo da revista, querendo um aprofundamento, de maneira alguma entendendo haver qualquer incompletude na lição bíblica da CPAD, mas trazendo subsídios complementares a mais sobre o assunto. Algum aspecto que não foi tratado ou que poderia ter sido desenvolvido, nós colocamos aqui no portal Escola Dominical para que os irmãos possam aprofundar o estudo do trimestre, do tema do trimestre, inclusive usando este apêndice ou na aula da Escola Dominical ou num culto de ensino, para que haja um maior aprofundamento por parte dos irmãos da Escola Bíblica Dominical e da igreja local. Então, esse é o objetivo nosso sobre o apêndice. E neste terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós estamos falando a respeito dos ataques que o inimigo tem feito nestes dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja, na sua luta para nos fazer fracassar na fé, para que façamos companhia a ele no lago de fogo e de enxofre. E neste assunto, a respeito das sutilezas de Satanás, pareceu-nos importante comentar aqui com os irmãos, neste apêndice, a respeito da sutileza da acomodação. É uma arma que o inimigo tem feito e com muito proveito contra a igreja do Senhor, que é a sutileza da acomodação. É levar os cristãos, os discípulos de Jesus Cristo, à inércia, à inatividade, à ociosidade. Nós devemos nos lembrar que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E, portanto, nós devemos ter as mesmas características do nosso Pai, do nosso Criador. O discípulo de Jesus Cristo, que é uma nova criatura, ele é imagem e semelhança de Deus. Ele reflete a glória de Deus. Cristo vive nele e Cristo é a expressa imagem de Deus. E uma das características de Deus é o trabalho. Veja o que Jesus diz lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus é trabalhador. Deus é trabalhador. A Bíblia Sagrada começa lá em Gênesis 1:1, falando a respeito do trabalho de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E, portanto, o discípulo de Jesus é alguém que não pode ser ocioso, alguém que não pode ficar inerte, inativo, principalmente diante da ordem que Jesus nos deu para pregar o Evangelho. Mas o inimigo, ele tem conseguido desativar muitos crentes. E é esta sutileza da acomodação que tanto prejuízo tem causado a cada discípulo de Jesus e à igreja do Senhor, que nós vamos tratar neste apêndice. Nós escolhemos como texto áureo deste apêndice Mateus 24 e 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. A primeira
o primeiro ponto que nós queremos aqui destacar deste textuário é que a relação que existe entre Jesus e os seus discípulos, entre Jesus e a igreja, é uma relação de senhor e servo. Nós somos servos, em primeiro lugar, porque estamos aqui para obedecer a Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. É ele quem comanda a igreja. É ele quem lidera. É ele quem dá ordens. E nós, como os membros em particular deste corpo, devemos obedecer-lhe, fazer a sua vontade. Em primeiro lugar, então, isto que significa ser senhor e servo. Em segundo lugar, nós vemos que o Senhor manda e nós fazemos. Ou seja, o servo é aquele que executa um serviço. Nós somos discípulos de Jesus para servirmos a Jesus, para fazermos um serviço, para executarmos tarefas e atividades. Então, ser servo é obedecer, ser servo é executar atividades. E é interessante nós entendermos isto. E não há sentido algum em dizermos que exista um servo que não faça nada. Se ele é servo, ele executa serviços, ele faz atividades. Então não há sentido nenhum. Jesus falou disso. Lá em Lucas, capítulo 17, Jesus diz assim, versículo 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, o servo ele tem que fazer alguma coisa, senão ele não é servo. E quando ele faz aquilo que lhe é mandado, ele não faz nada demais, nada mais que a sua obrigação. Então, quando nós vemos o textuário do nosso apêndice, nós verificamos isto, que nós somos servos, e quando o Senhor vier, ele tem que nos achar servindo, fazendo algo. E mesmo quando fizermos tudo o que nos for mandado, nós somos servos inúteis. Então, ser servo é obedecer e praticar atividades. E é da expectativa do nosso Senhor, quando ele vier, que nos ache servindo, ou seja, que nos ache obedecendo e fazendo aquilo que ele nos mandou. Mas o diabo, ele tem se infiltrado na igreja e tem conseguido desativar muitos crentes. E muitos crentes, quando o Senhor vier, não o estarão servindo. Estarão inativos, ociosos. E, portanto, não serão bem-aventurados. Lamentavelmente, pela sua inatividade, pela sua ociosidade, não irão desfrutar das bênçãos de Deus. Não serão arrebatados, porque não fazem parte
da igreja. A igreja é formada de servos. A vida cristã é uma vida de serviço, como nós estamos a observar. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, que muitos entendem ter sido o primeiro livro do Novo Testamento, ele faz um resumo do que é a vida cristã. O que é ser crente? Paulo resume o que é ser crente. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Os irmãos observem que a vida cristã tem 3 momentos, podemos dizer assim, ou 3 aspectos. O primeiro momento, ou aspecto, é a conversão. Nós nos convertemos, diz Paulo aqui, que os crentes de Tessalônica eles se converteram dos ídolos para Deus. Houve uma mudança de direção na vida. Houve uma mudança de vida. Eles adoravam os ídolos, eles serviam aos ídolos, e agora eles se voltam para Deus. Vão fazer a vontade de Deus, vão adorar a Deus, entrar em comunhão com Deus. Eles creram em Jesus, tiveram seus pecados perdoados e agora estão separados do pecado. Mas separados do pecado para quê? Por que houve a conversão? Diz Paulo, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, depois que nos convertemos, a vida é uma vida de serviço. Nós vamos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Servir a Deus, como eu disse, é obedecer à verdade, que é a palavra, porque Deus é verdadeiro. Obedecer à palavra, porque Deus é vivo e a palavra é vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, disse Jesus. E servir, executar as tarefas, fazer o que Deus nos manda. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, o cristão ele está aqui esperando Jesus, certo de que ele não vai passar pela grande tribulação, pelo castigo de Deus, pela impenitência dos homens, e então ele está esperando Jesus. Porque ele sabe que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ele é o Salvador, a ressurreição é a garantia da nossa fé, é a demonstração de que o seu sacrifício realmente perdoa os pecados. Então, ele espera Jesus. E quem espera Jesus, diz o apóstolo João, purifica-se a si mesmo. Está lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 3. Então, a vida cristã, ela é conversão, serviço e esperança da volta de Jesus. Então, o cristão, ele se separa do pecado, ele muda de vida, ele serve a Deus, faz o que Deus manda, enquanto espera Jesus. Ele não se prende às coisas desta vida. Esta vida é uma peregrinação. Ele vai sempre esperando morar no céu. É exatamente isto que Jesus pontua quando ele aparece aos discípulos já ressurreto. Quando ele vence a morte, o pecado, garante a nossa salvação, ele aparece aos discípulos no domingo da ressurreição e ele
determina e ele faz 3 coisas neste primeiro encontro com os discípulos no cenáculo. Vamos lá em João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Jesus, ele confere à igreja, assim que ressurreto, assim que recebeu todo o poder no céu e na terra, ele entrega à igreja 3 coisas. Primeiro, ele envia a igreja assim como o Pai o enviou. Então, a igreja tinha que continuar o trabalho de Jesus. Segundo, ele dá o Espírito Santo aos seus discípulos. Agora que ele foi glorificado, o Espírito Santo passa a habitar no crente, para ser o companheiro do crente, para ser o diretor do crente, para que guie o crente, ensine o crente e lembre o crente de tudo que Jesus lhe disse, orientando-o para o céu e permitindo que ele seja revestido para ter poder para fazer o trabalho que Jesus mandou fazer. E, em terceiro lugar, nós vemos que os discípulos receberam a autoridade sacerdotal para interceder pelos homens, perdoando aqueles que e sendo o intercessor, né, dos homens. Então, ele constitui a igreja para continuar a sua obra e dá condições e coloca a igreja na posição para poder fazer esta obra. Jesus disse: eu vos envio como o Pai me enviou. E Jesus foi enviado para quê? Ele foi enviado para pregar o Evangelho. Veja lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus foi enviado para pregar o Evangelho. Ele mesmo diz isso. Lucas, capítulo 4, versículo 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus foi enviado para pregar o Evangelho, e ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E é por isso que ele diz aos discípulos, lá em Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós somos enviados para pregar o Evangelho. Mas Jesus também foi enviado para ensinar os discípulos. Veja lá em Mateus, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: nós também temos que ensinar os discípulos de Jesus. A igreja tem que ensinar a palavra de Deus. É por isso que nós nos reunimos na escola bíblica dominical. É por isso que há cultos de ensino, de doutrina, porque nós temos que ensinar os discípulos de Jesus, continuando a obra de Jesus. Veja lá Atos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar.
Jesus começou e nós temos que continuar esse trabalho do ensino dos discípulos. Mas também Jesus foi enviado para fazer curas, sinais, prodígios e maravilhas, confirmando a sua messianidade, confirmando que ele era o Cristo, o Messias. Capítulo 8 de Mateus, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nós devemos também fazer sinais, prodígios e maravilhas. Veja que os discípulos, e está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, nós fomos chamados para continuar esta obra de Jesus. Enquanto estamos na terra, esperando Jesus, nós precisamos pregar o evangelho aos incrédulos, nós precisamos ensinar os discípulos e nós precisamos confirmar a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. A vida cristã exige estes serviços. Então, é natural que o diabo procure impedir o crente de servir a Deus. É natural. O diabo se levanta contra tudo que Deus determina, contra tudo que Deus exige, e então o diabo vai procurar, de todas as maneiras, impedir que o crente pregue o evangelho, que o crente ensine o seu irmão e que o crente confirme a palavra, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E nesta luta do diabo contra a realização da obra de Deus, é que nós temos o que nós chamamos aqui, nesta lição, de sutileza da acomodação. E para nós vermos como o diabo age para impedir que a igreja faça a obra de Deus, nós pegamos dois exemplos na Bíblia. Nós pegamos o exemplo de Neemias, que foi aquele copeiro do rei da Pérsia, judeu, que foi tocado por Deus para vir reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. E os próprios apóstolos, a própria igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, no início da história da igreja. E aí nós vamos ver nesses dois episódios bíblicos os dias de Neemias e os dias da igreja primitiva em Jerusalém, como o diabo age para impedir a realização da obra de Deus. Quais as sutilezas, quais as manobras quase imperceptíveis, que quase não são percebidas, que o diabo tem feito e, lamentavelmente, tem conseguido impedir que a esmagadora maioria da igreja faça a obra de Deus. A capa da nossa revista, como vocês já sabem, traz aqui uma série de dardos, né? Os dardos inflamados do inimigo, que são neutralizados pelo escudo da fé. Porque esses dardos inflamados do inimigo, né, são a figura que Paulo coloca ali, quando ele fala da armadura de Deus, para falar sobre os ataques do inimigo. E
esta figura dos dardos inflamados do inimigo, nós vamos aqui também utilizar para falar das formas, né? Quais as armas que o adversário usa para impedir a realização da obra de Deus. A primeira arma, o primeiro dardo inflamado do maligno para impedir a realização da obra de Deus é a zombaria, é o escárnio, é a ridicularização. Nós chamamos aí no nosso texto, né, porque esse apêndice, os irmãos encontram aí um texto e uns slides que trazem um roteiro dessa nossa exposição. Os irmãos vejam que o primeiro dardo nós chamamos o dardo da ridicularização. Quando alguém quer começar a obra de Deus, a primeira coisa que o diabo faz é zombar, é escarnecer, é ridicularizar, para ver se a pessoa fica envergonhada e, envergonhada, ela não realize a obra de Deus. Foi o que aconteceu nos dias de Neemias. Quando Neemias recebe a autorização do rei da Pérsia para reconstruir Jerusalém, ele chega a Jerusalém, faz um levantamento da situação, não conta nada a ninguém. Depois que ele levanta a situação, faz o seu planejamento, ele chama os anciãos, os príncipes, e revela o seu plano. Mostra como Deus o havia tocado e como ele tinha recebido a autorização do rei da Pérsia para reconstruir os muros de Jerusalém. E o povo adere ao plano de Neemias. O povo concorda e começam a trabalhar. Mas o que faz o inimigo? E ali, os irmãos sabem, né, que contra esta decisão de Neemias se levantam os samaritanos, os amonitas, né, os povos vizinhos que ali estavam, sob a liderança de Sambalate, Tobias e Gesem. Qual foi a primeira atitude dos inimigos? Veja lá, Neemias, capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e dizem: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-la-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eles zombaram, escarneceram dos judeus, para envergonhar os judeus, tirar a confiança dos judeus, e os judeus pararem de edificar o muro. Essa é a primeira arma. No dia de Pentecostes não foi diferente. Quando nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre aqueles quase 120 discípulos, e eles começam a falar em línguas estranhas, e o povo os ouve nas suas próprias línguas falar das grandezas de Deus, imediatamente o diabo manda para lá os seus agentes. E o que diz o texto bíblico? Atos capítulo 2, versículo 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Logo, o diabo destacou algumas pessoas para dizerem que aqueles discípulos estavam bêbados, que não era para levar em conta o que eles estavam falando. É a zombaria
para ver se aquilo fazia com que os discípulos ficassem envergonhados e voltassem para dentro do cenáculo. Mas qual foi a reação de Neemias e dos apóstolos? E dos discípulos? Porque não eram só os apóstolos, tinha os discípulos também. A reação de Neemias foi 4:4 de Neemias. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Diante da zombaria, Neemias orou a Deus, pediu que Deus tratasse do assunto e continuou o trabalho. Não se envergonhou, não parou, não se abalou, pelo contrário, a Bíblia diz que o coração do povo se inclinou para trabalhar. Diante da zombaria, eles foram trabalhar, oraram a Deus e continuaram o trabalho e fizeram o muro até a metade. E o que fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes? Atos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Qual foi a resposta dos discípulos à zombaria? Começaram o trabalho, começaram a pregar o evangelho. Nós temos o primeiro sermão da igreja, proferido por Pedro. E quase 3.000 almas foram salvas. Diante da ridicularização, diante da zombaria, nós devemos responder com o serviço, com a obra de Deus. Mas, infelizmente, muitos ficam com vergonha. E por isso não pregam o evangelho, não falam de Jesus. São verdadeiros agentes secretos de Jesus, porque ficam envergonhados. Com este dardo da ridicularização, o diabo tem calado muitos, e muitos têm deixado de servir a Deus. Mas, cuidado, cuidado, meu irmão, porque quem tem vergonha de Jesus, Jesus também terá vergonha dele. Qualquer que confessar o nome de Jesus, Jesus confessará o seu nome ao Pai. Veja o que Jesus disse lá em Marcos, capítulo 10, versículo 32. Marcos 10:32. Aliás, Mateus 10:32. Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. É o que diz o escritor aos Hebreus. Hebreus, capítulo 2, versículo... Hebreus, capítulo 2, versículo 11.
porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, mas se nós nos envergonharmos de chamarmos Jesus de irmão, de pregarmos o evangelho, nós o estaremos negando. E ele também nos negará. Cuidado. Quem se deixa atingir pelo dardo da ridicularização e por vergonha não prega o evangelho, não faz a obra de Deus, vai ser negado por Jesus. Não vai ser arrebatado. Vai perder a salvação. E tem. Mas, além do dardo da ridicularização, o diabo também. Se você não se envergonha de pregar o evangelho, o diabo fica contente? Não. Ele lança um novo dardo. É o dardo da intimidação. Zombou. Você não se envergonhou e fez a obra de Deus. Aí, então, o inimigo vem com as ameaças. Ele procura atemorizar, intimidar. Foi o que aconteceu lá nos dias de Neemias. Neemias, capítulo 4, versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobia, os arábios e os amonitas, e os adoditas, e as doditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Eles começaram a ameaçar de vir com exército, vir com violência, e diante destas ameaças, fazer com que o povo tivesse medo. Quando a zombaria não resolve, o diabo procura pôr medo no meio do povo de Deus. Ameaça. Foi o que aconteceu também com os discípulos. Eles pregaram o evangelho. Quase 3.000 almas se converteram no dia de Pentecostes. Continuaram a pregar o evangelho. Aquele coxo da porta formosa do templo foi curado. Quase 5.000 almas se converteram. E qual foi a reação de Satanás? Capítulo 4 de Atos. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. E aí nós vamos para o versículo 16, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-lhes, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. É a ameaça, é colocar medo. Olha, se vocês continuarem a fazer a obra de Deus, nós vamos prender, nós vamos matar vocês. É a ameaça, a intimidação. É o segundo dardo. É o dardo da intimidação. E qual foi a reação dos discípulos? Qual foi a reação de Neemias? Veja, Neemias 4 e 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Neemias vigiou e orou.
Ele vigiou e orou. Ele não parou a obra. Ele tomou cuidados, colocou guardas de dia e de noite. Se os irmãos lerem o texto aqui, os irmãos vão ver que ele mesmo não tirava, os próprios construtores tinham uma arma na mão e a ferramenta para fazer a obra do outro. Ele mesmo não tirava das suas armas, ele colocou guardas de noite, ele tomou todas as providências para que, se percebessem que o exército estava vindo, o inimigo vindo, eles pudessem se defender. Mas não deixou de realizar a obra. E o que fizeram os discípulos diante destas ameaças? Os próprios apóstolos, o que fizeram? E soltos, capítulo 23, 4 e 23 de Atos, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos, e ouvindo eles unanimemente levantaram a voz a Deus. E o versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E veja o pedido deles na oração, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Diante da intimidação, da ameaça, Neemias orou a Deus, vigiou, tomou os devidos cuidados e continuou a fazer a obra. Os discípulos, a igreja de Jerusalém, orou a Deus, pediu ousadia, coragem para continuar pregando a palavra. E o Senhor batizou com o Espírito Santo outros que não eram batizados. Porque a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito. E deu ousadia para que eles pregassem a palavra. A resposta à intimidação e às ameaças é buscar mais a Deus e fazer com mais intensidade a obra de Deus, vigiando e orando. Essa é a resposta. Quando vierem as ameaças, quando o diabo quiser colocar medo em nós, nós devemos buscar mais a Deus, vigiar, orar, ser revestidos do poder de Deus e pedir ousadia e coragem para continuar a obra de Deus. Mas muitos ficam com medo. Muitos se acovardam e deixam de fazer a obra de Deus. Quem tem medo é porque está abandonando o amor de Deus, o amor a Deus. O apóstolo João, ele diz lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 18, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quem fica com medo abandona o amor de Deus. Deixa o primeiro amor, como diz Jesus à igreja de Éfeso. Abandona a Jesus. Porque abandonar o amor é abandonar a Deus, porque Deus é amor. Esfria-se o amor. O amor acaba. O amor desaparece. E nós perdemos a salvação. Nós não devemos temer ao diabo. Nós devemos temer a Deus. Jesus diz isso.
Veja o que o Senhor Jesus diz a respeito disso, né? Lá em Mateus 10 e 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem pode matar o corpo? O diabo. Por permissão de Deus, alguém pode morrer por causa da fé. Aliás, são milhares os cristãos que morrem todos os anos por causa da fé. Cada ano, o número de cristãos que são mortos por causa da fé em Jesus tem aumentado. E com a pandemia aumentou grandemente. Mas, assim como Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro que morreu por causa de Jesus, as pessoas o apedrejaram e ele morreu, mas os céus se abriram e Jesus o recebeu de pé. O diabo pôde matar o corpo, mas não pôde impedir a salvação, não pôde matar a alma. Agora, quem tem medo, quem fica no dardo da intimidação, quem é atingido pelo dardo da intimidação, fica com medo, ele vai perecer no lago de fogo e enxofre. Deus vai lançá-lo. Não tenha medo do diabo. Tema a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus irá lançar o diabo no lago de fogo e enxofre. E se você ficar com medo das ameaças de Satanás e parar de realizar a obra de Deus, você vai fazer companhia a ele lá no lago de fogo e enxofre. Quando o crente não fica com medo, e assim como Neemias e os discípulos da igreja de Jerusalém continuam a fazer a obra de Deus, com ousadia e vigilância e oração, aí o diabo lança do outro dardo, o terceiro dardo, que é o dardo da violência. Aí, então, ele cumpre as ameaças. Aí ele vem e ataca violentamente os discípulos de Jesus. Veja que, nos dias de Neemias, isto não aconteceu, porque era um blefe, né, do Sambalate, Tobias e Gesem. Eles não vieram atacar Neemias. Mas, 80 anos antes, esses mesmos povos usaram da violência contra o povo judeu para impedir a continuação da construção do segundo templo. É o que nós vemos ali em Esdras, capítulo 4, versículo 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e o impediram à força, de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, nos dias de Neemias, não houve esta violência, porque eles estavam blefando. Eram apenas ameaças vazias, eram apenas ameaças vazias. Mas 80 anos antes, os samaritanos foram até Jerusalém, com autorização do rei Cambises, e violentamente pararam
construção do segundo templo, e lá ficou parado alguns anos, cerca de 4, 5, 6 anos. Então, houve essa paralisação da obra por violência. Na igreja de Jerusalém, não foi diferente. Na igreja de Jerusalém, também houve a violência. Saulo se levanta e inicia uma grande perseguição contra a igreja, a ponto dos crentes terem que sair de Jerusalém. Só ficaram os apóstolos. E o próprio Paulo diz que ele lançava, arrastava, invadia as casas, pegava os crentes e os encerrava na prisão, e lá, e depois muitos deles eram mortos pelas multidões, como foi feito com Estevão. É o dardo da violência. E o que deve fazer o cristão diante da violência? Deve enfrentar a morte. Não deve ter medo de morrer. Agora, na pandemia, nós vimos muitos crentes com medo de morrer. E muitos ainda estão com medo de morrer. Mas o cristão não pode ter medo de morrer. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Mas nós não podemos ter medo de morrer. Porque o que é a morte para o cristão? Paulo responde, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei. Então o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O crente não tem medo de morrer e sabe que no paraíso ele estará num lugar bem melhor do que aqui. Morrer para o cristão é ganho. E por isso ele não pode ter medo de morrer. Então ele tem que enfrentar a morte. É esse o desejo de Deus. Veja lá em Apocalipse capítulo 2, o que Jesus fala para o anjo da igreja em Esmirna. 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diante da morte, da violência física, nós precisamos continuar a obra de Deus. Enfrentar a morte. Não ter medo da morte. Ser fiel até a morte. Mas tem muitos que têm medo de morrer. E por isso recuam. Param de fazer a obra de Deus. Voltam para trás. Estes são reprovados por Deus. Veja o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Veja que às vezes não é só violência física, às vezes você perde o seu patrimônio. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diante do dardo da violência, devemos enfrentar a morte, devemos enfrentar a penúria, se tomarem todos os nossos bens. Mas não podemos recuar. Porque aquele que deixa de fazer a obra de Deus com medo de morrer ou de ficar sem patrimônio, ele se retira para a perdição. E Deus não tem prazer nele. Mas, se a pessoa não morrer, se ela só perder os bens, e ela continuar fazendo a obra de Deus, o diabo para? Não, ele lança o quarto dardo, que é o dardo da difamação. Ele começa a tentar atingir a imagem. Ele lança mentiras sobre o crente para desacreditá-lo diante da sociedade, para desacreditá-lo diante dos homens. O diabo começa a lançar mentiras contra os servos de Deus, para denegrir-lhes a imagem. Veja ali, é o que Jesus diz em Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Fizeram isso com Neemias? Fizeram isso com Neemias. Quando Neemias continuou fazendo a obra, e eles não usaram de violência, porque era um blefe, como eu disse para os irmãos, o que fez Neemias, o que fizeram os inimigos. Capítulo 6 de Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias do Vale de Ono. Porém, tentavam fazer-lhe mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu mosto com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu, os judeus, intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. O dardo da difamação. Sambalate cria uma mentira, como dizem hoje, uma fake news, para dizer que Neemias estava se rebelando contra o rei, iria se fazer rei em Judá, e tudo isso era mentira. E ele queria, então, diante dessas acusações, que Neemias fosse fazer uma reunião com ele no Vale de Ono. Mas o que fez Neemias? Neemias desprezou a afronta. Disse: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso perder o foco. Eu tenho que construir os muros de Jerusalém. Está no fim, falta só colocar as portas. Eu não vou parar de fazer a obra de Deus para ficar dando atenção a mentiras,
Eu não vou me distrair. Eu não vou deixar de servir a Deus para defender a minha honra. Eu não vou gastar as minhas energias para defender o eu, porque não sou mais eu quem vivo. É Deus que me manda fazer esta obra. E o meu objetivo é realizar a obra de Deus. Diante do dardo da difamação, não nos distraiamos. O inimigo quer que a gente pare de fazer a obra de Deus para se defender, para lutar pela nossa imagem, para mostrar a mentira das acusações. E enquanto nós gastamos as nossas energias, nós paramos a obra de Deus. Não. O dardo da difamação procura nos distrair, nos levar para o campo do inimigo e paralisar a obra de Deus. Neemias não deu satisfação a Sanbalate. Disse, só estou fazendo uma grande obra. Não posso parar para descer. Não posso parar para perder tempo. Eu tenho que remir o tempo, porque os dias são maus. Desprezou a afronta. É o que nós devemos fazer. Nos dias da igreja de Jerusalém não foi diferente. Começaram a disseminar uma série de mentiras a respeito dos crentes, a ponto de o povo se agradar de quando Herodes mandou matar Tiago. Veja lá, Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Veja que a difamação contra a igreja estava tão grande que o povo ficou contente quando Herodes começou a maltratar a todos os da igreja. Os crentes passaram a ficar impopulares e passou a ser simpático maltratar os crentes. E o que os crentes fizeram? Continuaram servindo a Deus, continuaram pregando o evangelho. Não se distraíram com estas coisas. É isso que nós temos de fazer. Diante das injustiças, diante das perseguições, prosseguindo olhar para Deus e para o prêmio que nos está proposto. Jesus diz que quando formos injuriados e perseguidos, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Foi o que fez o próprio Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Diante do dardo da difamação, não se distraia, prossiga fazendo a obra de Deus. Despreze a afronta. Olhe para a eternidade, para o trono de Jesus, onde você se sentará se você for vitorioso. E aí vem o último dardo. Depois que falhar o dardo da zombaria ou da ridicularização, o dardo da intimidação ou atemorização, o dardo da violência, o dardo da difamação, o diabo lança o dardo da infiltração. Aí o diabo vai no meio do povo e se infiltra, coloca a pessoa, coloca o joio no meio do trigo
para que estas pessoas de dentro da comunidade, de dentro do grupo, venham a tentar fazer com que nós deixemos a obra de Deus ou que nós pequemos. Foi o que aconteceu com Neemias. Os adversários, vendo que a obra se fazia, que Neemias não se distraía, eles subornaram e conquistaram algumas pessoas para tentar iludir Neemias. Veja lá, o capítulo 6 de Neemias. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Aí o versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias iam para eles, porque muitos de Judá se lhe ajurumentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Bequerias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a eles. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Precisamos ter discernimento espiritual, irmãos, porque Satanás introduz no meio do povo de Deus seus agentes infiltrados, que vão tentar pôr medo em nós, que vão tentar nos levar a pecar, para que aí as mentiras se tornem verdades e caindo nós no pecado, nós sejamos desacreditados diante do povo de Deus e não possamos fazer a obra de Deus. Precisamos ter o discernimento espiritual. Foi isso que aconteceu também na igreja em Jerusalém. Entraram os judaizantes, os gnósticos, os nicolaítas, depois, um pouco mais à frente. As pessoas que procuraram perturbar a fé dos cristãos, perturbar a fé da igreja, para tumultuar a igreja e impedir o trabalho da obra de Deus. Paulo teve que se levantar contra os judaizantes, contra os gnósticos. João teve que se levantar contra os gnósticos, contra os nicolaítas, contra esses hereges que se introduziram no meio da igreja. A Bíblia diz que não pode se separar o joio do trigo até a colheita. Mas podemos identificar, sim, aqueles que são faltosos, aqueles que são agentes de Satanás. Peçamos discernimento a Deus. Paulo identificou alguns. Lá para Timóteo, ele fala que entregou 2 lá para Satanás, porque eles estavam ensinando heresia. João diz que quem nega o Pai, nega o Filho, que é aquele que não confessa que Jesus veio em carne, seja retirado do meio. Jesus elogia a igreja de Éfeso, porque ela aborrecia as obras dos nicolaítas. Existe a sinagoga de Satanás no meio da igreja. E nós devemos identificar esta sinagoga, tirá-los da comunhão, sabendo que sempre haverá isso. Mas precisamos pedir a Deus discernimento. O Espírito Santo nos dará discernimento, o discernimento dos espíritos, para nós descobrirmos quais são estes falsos mestres,
quais são estes falsos doutores, quais são estes que ensinam doutrinas de homens e de demônios na igreja e que levam o povo à apostasia. E vamos continuar fazendo a obra de Deus. Neemias não pecou, vigiou, descobriu quem eram os que subornavam, mas continuou fazendo a obra de Deus. Quando ele foi embora para a Pérsia, aí o Tobias fez a festa. Como diz aqui, ele era parente do sumo sacerdote Eliasibe, e quando Neemias voltou, o Tobias tinha tomado conta de um pedaço do templo de Jerusalém. Neemias teve que fazer o despejo de Tobias. Tobias tinha conseguido paralisar o serviço da casa de Deus, porque no espaço que ele ocupou, era o espaço que armazenava os alimentos para os levitas e sacerdotes. E os levitas e sacerdotes, como não tinham mais alimento, tiveram que abandonar a obra de Deus para poder se sustentar. É isso que fazem os agentes infiltrados. Eles prejudicam a obra de Deus, atrapalham a obra de Deus. Não permitamos que esses agentes tomem conta da casa de Deus. Não permitamos que eles prejudiquem a obra de Deus. Tenhamos discernimento. E para terminarmos, lamentavelmente, estes dardos têm atingido esmagadora maioria dos crentes. Hoje são poucos os crentes que pregam o evangelho, ensinam os irmãos e confirmam a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. A maior parte dos crentes estão ociosos. Tem um hino na harpa que diz assim: que não haja ociosos na igreja do Senhor, mas sim crentes fervorosos, desfrutando o seu amor. Qual é a sua situação? Você está com vergonha de pregar o evangelho? Foi atingido pelo dardo da ridicularização? Você está com medo de pregar o evangelho? Foi atingido pelo dardo da intimidação? Você está com medo de morrer, por isso não faz a obra de Deus? Foi atingido pelo dardo da violência? Você se distraiu defendendo o seu próprio eu e por isso não faz mais a obra de Deus? Foi atingido pelo dardo da difamação? Você está seguindo o conselho de pessoas que você agora está percebendo que não são guiadas por Deus, são agentes infiltrados de Satanás, pessoas que te deram conselhos e te fizeram abandonar a obra de Deus? Você foi atingido pelo dardo da infiltração? Ainda há tempo de voltar a servir a Deus, porque Jesus ainda não veio, e só será bem-aventurado aquele, quando o Senhor vier, achar servindo a Ele.